E aí, terceirão, tudo bem? Bom, vamos voltar às nossas atividades, já que a nossa última atividade foram só exercícios, né? Voltar não, né? É, dar continuidade ao conteúdo, o conteúdo escrito. Bom, como vocês sabem, o nosso livro é só exercícios, né? Vocês estão aí num caderno de exercícios que é uma revisão e como eu faço toda a aula, eu dou o conteúdo, né, escrito, e a partir desse conteúdo escrito a gente vê os exercícios do livro. Bom, o nosso próximo conteúdo tem a ver com a questão da biosfera e a questão dos biomas, né? A gente vai ver que a biosfera, que é esse conjunto de vida, vai interligar diversos fatores. Então, primeiro a gente começa vendo o que é a biosfera, relembrando, né? E depois a gente relembra esses biomas. Bom, como eu falei, o que é a biosfera? A esfera da vida, né? E aí a gente tem duas definições de dicionários falando sobre essa questão dessa esfera da vida. A gente tem que lembrar que a vida ela é encontrada em diferentes formas no planeta, né? Seja essa vida animal, seja essa vida vegetal. Bom, o que compreende essas esferas da vida, como eu falei? Então, a gente tem aí o conjunto de seres vivos e dos fatores do ambiente os quais eles interagem. Ou seja, o habitat. Lembra lá das suas aulinhas de ciência, né? O habitat, o animal, ele necessita de um habitat, né? Se a gente retira o habitat do animal, ele morre. Então, essas esferas da vida vão sempre se correlacionar, ou seja, vão sempre interagir entre si. Então a gente tem aí bioma, o conjunto da vida animal e vegetal. A existência da vida depende de vários fatores, por exemplo, energia solar, atmosfera, água líquida, etc. Cada fenômeno natural se relaciona com os demais. Então a gente tem que lembrar que tudo na natureza vai estar de forma interligada, né? Lembra lá do ciclo da cadeia alimentar? Se eu retiro uma única coisa da cadeia alimentar, eu quebro a minha cadeia e vou interferir toda a cadeia. Então, um elemento da cadeia vai destruir toda uma cadeia alimentar. Por conta do quê? Por conta dessa interrelação que esses seres vivos têm entre si. E aí, o que é essa biodiversidade? O próprio nome já está dizendo, né? A gente viu que bio é vida, diversidade é essas diferentes formas. Então, a biodiversidade seria essa diversidade de vida que a gente tem no planeta, seja ela uma vida vegetal ou uma vida animal. E aí, a vida vegetal é muito importante para a gente, né? Então, essa vida vegetal, a gente tem esses grandes biomas que a gente é, vai entender melhor como que esses biomas se relacionam com o clima. A gente tem que lembrar que clima e vegetação estão extremamente interligados, né? Por exemplo, por que a vegetação do deserto é uma vegetação muito pobre? Porque o clima do deserto é um clima ímpar, né? É um clima único no planeta. Muito calor, muito quente, temperaturas extremas ao dia e temperaturas baixíssimas à noite. Então a gente não tem uma espécie que vá sobreviver, né? Espécies animais e vegetais não tem não, né? Na verdade são poucas espécies, animais e vegetais que vão sobreviver a essas condições meteorológicas que o deserto apresenta. E aí eu não vou ficar lendo todos esses biomas, tá? Porque isso seriam características, o seu trabalho, né? Seu dever de casa, ler essas características e se tiver alguma dúvida, falar comigo, né? O que eu vou fazer? Relacionar esse clima com a vegetação. Então, o primeiro que a gente tem, que é a tundra, ela se desenvolve em clima polar. Qual é a principal característica da tundra? Ser uma vegetação rasteira, né? Então, a tundra ela é uma vegetação rasteira porque ela tem um clima
muito escasso, muito pobre, um clima muito frio, né? Por que eu digo clima pobre? Porque um clima rico para uma vegetação é um clima tropical. Não é à toa que a maior floresta do mundo, que é a nossa floresta, a floresta amazônica, ela se desenvolve em clima tropical. Então, a tundra não consegue se desenvolver muito, justamente por conta dessas características do clima polar. As florestas temperadas, elas já vão se desenvolver mais. Por quê? O clima de uma floresta temperada é o clima temperado. O que é o clima temperado? Esse clima que acontece nos Estados Unidos, na maior parte dos países da Europa, no Canadá, são climas que respeitam as estações do ano. Então, essa imagem bonita que a gente tem aqui de outono, né, que é a estação que a gente está agora, que é uma imagem que a gente não vê no Brasil, por que, as vegetações, as árvores recebem essas cores? Porque elas estão se preparando para a chegada do inverno. Logo depois do outono vem o inverno. Então as folhas começam a perder a sua cor, porque a temperatura já não é mais tão agradável. E aí, depois de perder suas cores, elas começam a o quê? A cair. E aí, quando chega no inverno, tá aquelas árvores secas, né? Então, quando a gente está lá passeando pela Europa no inverno, a gente vê aquelas árvores secas, sem nenhuma folha, né? É por conta disso, por conta da temperatura. E quando a gente está lá passeando no outono, a gente acha que a gente está num filme, né? Aquele cenário bonito, aquelas folhas caindo no chão, folhas, perdão, secas. É muito bonito, realmente é uma paisagem que a gente jamais vai esquecer. Ver aquela paisagem de outono bonito é uma coisa assim que a gente só até então via em filme, é muito bonito. Mas é triste para a natureza, né? Porque está se aproximando o inverno e a árvore está ali perdendo todas as suas folhas. É o que a gente chama de árvores caducas, né? Que são árvores que perdem a sua folha no outono para a chegada do inverno. A floresta boreal, que é marcado pelo clima frio, né? E aí, qual é a principal característica da floresta boreal? Primeiro que ela vai estar no norte, né? Também é conhecida como taiga, floresta taiga. E que vegetação é essa daqui? Isso aqui te lembra o quê? Né? Te lembra não, né? Isso aqui é o quê? É um pinheiro, né? A floresta de taiga ou a floresta boreal é considerada uma floresta homogênea. Lembra das suas aulas de química? O que é uma mistura homogênea? Com um único recurso, né? Um único produto químico, vamos dizer assim. E uma floresta homogênea seria isso, uma floresta só com um tipo de árvore, que nesse caso é o pinheiro. E aí, bem lembrado, né? Pinheiro não é árvore brasileira, né? O pinheiro faz lembrar o quê? Natal. O Natal vem da onde? De países frios, né? Estados Unidos, principalmente. Então, por conta desse clima frio, principalmente no Natal, né, que no hemisfério norte é inverno, o pinheiro vai ser a única árvore que vai conseguir sobreviver à neve, né? Tanto que ele tem esse formato de agulhas, né? A sua folha é como se fosse uma agulha. Então, para quê? Para quando a neve cair aqui, a neve não grudar, ela conseguir cair. Imagina se fosse folhas da Amazônia, por exemplo, aquelas folhas largas, né? Do tamanho da palma da nossa mão, mais ou menos. Então, a neve cai aqui e ficaria preso na folha. Então, essa característica do pinheiro, essa aparência do pinheiro, é proposital, né, pela natureza, para que ele não acumule neve. E aí a gente tem também a vegetação herbácea, que é chamada no Brasil de campos, e países do continente asiático de estepes. O que é essa característica? A herbácea nada mais é, ou a pradarias, né? Perdão, vegetação herbácea, que também é chamada de pradarias, né? Que no Brasil é chamado de campos ou de estepes, é essa vegetação rasteira. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um campo, né? Um campo que a gente conhece no Brasil, não um campo de futebol, obviamente, mas o campo onde o gado está. Então, principalmente no Brasil, esse tipo de vegetação é aproveitada para se criar o gado, porque você tem essa vegetação rasteira que vai servir de alimento para o gado, obviamente. As savanas, que são as florestas, o que a gente chama de florestas da África, né? Essa vegetação da África,
que é uma vegetação do clima tropical semiúmido. A gente vai ver melhor depois as características de cada clima. Mas o que é um clima tropical semiúmido? Tropical é um clima quente, semiúmido porque ele não é tão úmido quanto o clima tropical geral ou o clima tropical úmido, que é o clima da Amazônia. Então ele vai ter o calor. Lembra que a vegetação precisa de duas coisas para se desenvolver: calor, né, e chuva, umidade. Então ele vai desenvolver algumas árvores. Percebam que essas árvores não são árvores tão volumosas, tão grandes, mas também não é aquela coisa seca, né? E aí no Brasil, essa vegetação que a gente tem se desenvolve no cerrado. O cerrado, então, é marcado por essa área do Brasil onde a gente tem uma vegetação de clima tropical semiúmido, ou seja, aquela vegetação que quer se desenvolver, mas ela não tem essa umidade suficiente. Então ela vai ficar aqui uma vegetação mais baixa, com poucas folhas, quando a gente compara com uma floresta tropical úmida, por exemplo. Né? E aí, falando da floresta tropical úmida, olha a diferença. As árvores são muito mais volumosas, muito mais folhas. Por quê? Porque ela vem de um clima equatorial e o clima tropical úmido, que é o clima perfeito para uma vegetação se desenvolver. Por quê? Ela tem altas temperaturas e ela tem umidade. Então, tudo que uma plantinha gosta, né? De calor e de umidade. Não adianta nada você ter muito calor e não ter umidade, né? Ela não consegue se desenvolver. E, em contrapartida, né, como eu falei, algumas vegetações não têm a receita toda, né, que é o caso da vegetação de deserto. Ela é de um clima árido, um clima desértico, que é chuvas esparsas. O que são chuvas esparsas ao longo do ano? Com intervalos muito longos. Então, chove-se muito pouco no deserto, né? Então, a gente tem aí esse clima árido ou clima desértico, que é um clima com uma vegetação muito ruim. Esse professor que vos fala, não sei se teve a sorte ou o azar de ir no deserto e pegar uma chuva no deserto. Eu acho que eu vou considerar como uma sorte, mais um azar, porque atrapalhou todos os passeios que eu tinha que fazer naquele dia no deserto do Atacama. Mas a vegetação desértica é isso, uma vegetação bem rasteira, principalmente a vegetação de cactos, né? Por conta que é a única planta, a única vegetação que consegue se desenvolver com pouca água, né? Não é que ela se desenvolva com pouca água, ela precisa de pouca água. Não sei se eu me expressei bem, mas corrigindo. O cacto vai se desenvolver com pouca água. Não é que ele não precise de água, né? Como muita gente acha. Ah, cacto não precisa de água. Não, ele precisa de água sim, mas ele precisa de pouca água, porque ele vai armazenando essa água dentro de si e esse tempo que ele vai ficando sem água é como se ele jogasse, bombeasse a água para o seu corpo aos poucos. Pensa você sem água, acumulou toda a água na boca e aí você só vai engolindo essa água conforme você sente aquela necessidade extrema. E aí você vai engolindo essa água, dando água para o seu corpo. É o que o cacto faz. E aí aqui a gente tem o mapa que vocês vão poder acessar melhor, identificando cada lugar do mundo e que vegetação vai se desenvolver em cada local do mundo, tá? Então, a gente termina essa nossa aula por aqui. É isso. Estudem, assistam outra vez, analisem os mapas, analisem as fotografias, porque isso foi criado justamente para facilitar o entendimento de vocês, perdão. Qualquer dúvida, eu estou aqui.